Olá, querido, graça e paz a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2023. O título dessa lição, dessa revista, é o Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Queridos, e agora nós alcançamos também a lição de número 8. Essa lição de número 8 vai ser aplicada no dia 21 de maio de 2023. O título dessa lição é A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 6, e o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Na verdade prática, diz o comentarista, quando o padrão divino para a criação de filho é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Nós temos aqui também, queridos, a leitura diária. Cada dia da semana você tem aqui versículos, para mensagens de acordo com o texto da própria revista. Temos aqui também os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 12 ao 17, também o versículo 22, também 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Nós não vamos ler porque o vídeo não fica muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Querido, desde já eu quero pedir a sua participação. Veja só, nós estamos com uma nova fórmula aqui para você, Tudo isso para a glória de Deus. A gente vai ler toda a revista. Muitas das vezes você fez o pedido da revista, a revista não chegou nas suas mãos ainda. Muitas das vezes quando você chega na banca lá, já aconteceu da gente chegar lá e não ter mais revista. Então, você baixa meus vídeos, se inscreva aqui no nosso canal e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo. Muitas das vezes você está aí em algum local, uma reunião, você está na parada de ônibus, você está dentro do Uber, você está no avião, você está no metrô, aonde você está que não pode você estar assistindo o vídeo. Então você coloca o fone no ouvido e você vai estar acompanhando toda a aula, querido. E quando chegar no dia da lição, você está por dentro. Deixa aqui o seu comentário. Todas as vezes que você clica no joinha, o YouTube reconhece e então compartilha o nosso vídeo para mais 20, 30, 40, depende só de você. Então, prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui na introdução, diz aqui o comentarista. Nessa lição, estudaremos a história das famílias dos dois sacerdotes, Eli e Samuel. Veremos que apesar da dedicação desses homens ao ministério, seus filhos não seguiram pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Então os filhos desses dois sacerdotes não seguiram a fidelidade igual eles eram no caminho do Senhor. Então nós vemos aqui a palavra-chave dessa lição é paternidade. Na introdução diz aqui o comentarista, nessa lição focaremos a duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Vamos lá ver qual família? Na família de Eli, seus filhos, tinham dois filhos, Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Nós temos também aqui a família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos, gananciosos, não tendo respeito pelo que representava para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis, querido, pela boa formação moral e espiritual dos filhos antes da igreja local e das instituições educativas. Aqui no primeiro tópico nós vemos aqui a paternidade dentro da família. No primeiro subtópico nós vemos aqui a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente geraram dois filhos, formando assim a primeira família. Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 a 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimentos e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de algum sacerdote, o exercício sacerdotal
passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Veja só, Eli e Samuel, a respeito da vida libada perante Deus e o povo, foram displicentes, né, com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Aqui o segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes, Eli, Samuel, eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com a relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais, e é possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos, enganosos perante toda a congregação de Israel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, 1 Samuel capítulo 8, versículo 13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exercia dentro de casa porque os filhos os enganavam. Terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela a seus padrões de comportamento quando se torna adulto. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram, o impacto da ausência paterna. Há estudos que mostram o impacto da figura paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre de muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso do sacerdote em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profundos. Resumo do tópico 1. A paternidade é uma função que proporciona o sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Prosseguindo, queridos, nós vemos aqui então o tópico 2, tipo de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados, que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitadas e corrigidos. Aqui no primeiro subtópico, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os seus filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja
e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Segundo subtópico, a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepciona com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos, dos homens, estão inteiramente dispostos para praticar o mal. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Terceiro subtópico, Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 13 ao 17. É lamentável, né? Um pai que tinha uma posição especial de repreensão de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com sua família. Resumo do tópico 2. A paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Prosseguindo, o terceiro tópico. O fracasso de dois pais relapso com os filhos. Primeiro subtópico. Omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz: era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotal do pai, não conhecia o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina e tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel 8, 5 e 7. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade do obreiro cristão antes do ministério começa com sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve-se, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter seus filhos em sujeição. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar
sem a presença dos pais. Segundo subtópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esse sacerdote exercesse as autoridades em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que o líder de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Terceiro subtópico, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir dos assuntos que envolvem a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de uma função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens, adultos e que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esses tratamentos. O modelo bíblico de tratamento adequado, passa pelo respeito e a demonstração. Efésios 6, de 1 a 4. O resumo do tópico 3. Todo pai cristão deve zelar por sua família, com dedicação e responsabilidade. Conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles, orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Querido, terminamos aqui a lição de número 8. Já quero pedir, não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Também se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo lá no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.